Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Olha só, nós precisamos ter uma conversa franca, nós precisamos ter um papo reto, sincero e honesto sobre o time que o Grêmio montou para 2022. Não vai ser uma conversa agradável, mas nós precisamos falar sobre isso aqui. Gente, quem me conhece há algum tempo, me acompanha aqui no canal, me acompanha no meu dia a dia na Rádio Guaíba, sabe que eu bato muito forte nas coisas do Grêmio, que eu faço cobranças muito contundentes e faço críticas muito ácidas ao jeito com que as coisas acontecem ou não acontecem dentro do Grêmio. Pessoal, o time que o Grêmio montou para 2022 é um time fraco, é um time ruim. Precisamos partir desse princípio. O Grêmio mudou muito pouco do ano passado para esse ano e as poucas mudanças que aconteceram foram para pior. Eu já falei isso aqui no canal. Pode pegar jogador por jogador que vocês vão concordar comigo. O Benítez joga menos que o Jean-Pierre, o Orejuela joga menos do que o Wanderson, menos do que o Rafinha, o Janderson joga menos do que o Douglas Costa, mesmo o Douglas Costa fazendo o que fez. Todas as mudanças do Grêmio foram para pior, tá? Isso por si só já acende uma luz de alerta. A outra luz de alerta é que nós precisamos entender que o tempo passa para alguns jogadores e que no caso de outros nós tivemos ou tínhamos uma visão que acabou não se confirmando e o tempo também passou e eles não aconteceram. Deixa eu voltar para o primeiro caso. O Jeromel, gente, eu falei que o papo, que a conversa não ia ser agradável. O Jeromel é um dos grandes zagueiros da história do Grêmio. Na minha seleção do Grêmio de todos os tempos tá Jeromel e De Leon na zaga, tá? Tem quem coloque o Jeromel com Ayrton Pavilhão, beleza, mas Jeromel tá entre os maiores zagueiros da história do Grêmio. Só que o Jeromel, ele precisa jogar protegido. Se o Jeromel não tiver uma proteção, ele não pode sair loucamente à caça dos atacantes porque ele não tem mais idade para isso. O Diego Souza na frente, ele é um cabeceador, ele é forte, ele vai ganhar jogos pro Grêmio. Pessoal, sabe quem é que alertou para isso do Diego Souza? Por incrível que possa parecer, Fabiano Baldasso. Eu sei que ele é colorado, eu sei que vocês, alguns, odeiam ele, não tem problema, tá? Agora, eu tenho essa liberdade para falar com alguns colegas dele, já falei isso pro João Batista Filho, já falei isso pro Ribeiro Neto no Beira-Rio, naquele Grenal que não teve. Fabiano Baldasso é um dos caras que melhor fala de Grêmio nesse estado, tá? Por incrível que possa parecer. De Inter ele não entende muito, tá? Vamos, brincadeiras à parte. Mas de Grêmio ele fala coisas boas, tá? Esse alerta ele fez e ele tá coberto de razão. O Grêmio depende de jogadores que não vão dar entrega porque o tempo deles passou. O Diego Souza é problema do Grêmio? Não, é claro que não. Ele é muito mais solução do que problema. Mas o Diego Souza, para ele jogar, tem que ter no mínimo uns dois que corram por ele. O Grêmio não tem isso, pessoal. O Grêmio não tem isso. O Diego Souza não participa, por exemplo, de processo defensivo porque ele não tem condição física para fazer isso. Pega outros caras do Grêmio. O Bruno Alves, que veio do São Paulo, é um bom zagueiro, mas não tem rigorosamente nada demais. O Orejuela, que veio também do São Paulo, é um lateral com uma limitação intelectual gigantesca. O Janderson é sofrível. O Janderson, coitadinho, ele não entende o que acontece ao redor, sabe? Alguns outros que vão surgindo, o Rodrigues era o quinto zagueiro do Grêmio ano passado e hoje, com o Kahneman lesionado, o Rodrigues é o reserva imediato. Saiu o Juan, o Kahneman, como eu falei, está no DM, o Rodrigues de quinto passou a terceiro, pessoal. O Grêmio montou um grupo sem lateral direito reserva. Teve que chamar de volta agora o Felipe, que estava indo jogar na Ponte Preta, que no gauchão não foi bem porque perceberam que, opa, não tem outro, sabe? O Diogo Barbosa na esquerda continua sendo reserva imediato do Grêmio. O Thiago Santos é titular do Grêmio, não tem nenhum cabimento isso. O time do Grêmio, gente, é um time fraco. O Rildo, que eu até acho que tem lá as suas qualidades, o Rildo é o jogador que tem um gol pelo Grêmio na carreira. Foi aquele que ele entrou cortando os caras da esquerda para dentro. No Brasil de Pelotas, em toda a Série B do ano passado, ele fez 1 ou 2 gols. Ele foi bem no Brasil, mas olha só, ele foi bem no Brasil lanterna de Série B. E hoje ele é um titular do Grêmio enquanto o Ferreira não volta. Pessoal, o Grêmio montou um time ruim. O time do Grêmio é fraco. Eu sei que não tem dinheiro, eu sei que o superávit não existe mais, o Grêmio agora vai ficar um 0 a 0, vai ficar devendo. Só que é o seguinte,
Vamos esquecer um pouquinho o superávit. Se é para montar um time melhor e ficar no déficit pelo menos um ano dos últimos 5, tá bem? Vamos assumir essa bronca. Mas o Grêmio precisa contratar reforços. Reforços na acepção da palavra, de reforçar, não de enxertar, não de acrescentar número, acrescentar qualidade. Gente, o Grêmio montou um time ruim. Tem uma enquete rolando aqui no canal em que eu pergunto para você se o Grêmio com esse elenco sobe ou não sobe para a Série A. Uma das opções é a seguinte: sobe se fizer força. Eu tô entre essa opção e a opção de não subir, gente. Porque o time do Grêmio é fraco, o elenco do Grêmio é ruim. Eu sei que se comparar com os outros times da Série B, o Grêmio vai ser melhor do que 10, 11, só que não adianta ser melhor do que 10 ou 11. Na Série B tem que ser melhor do que 16, entendeu? Tem que estar no mínimo em quarto. E se ficar boa parte do campeonato em quinto, sexto, quarto, quinto, sexto, não adianta, a pressão vai ser muito grande. O Grêmio precisa entrar bem na Série B, precisa largar bem na Série B. E para largar bem, gente, tem que reforçar o time. O time do Grêmio é fraco, pessoal. Nós precisamos admitir isso. A era vitoriosa do Grêmio ficou para trás. O time do Grêmio hoje é um time ruim. O elenco do Grêmio hoje é um elenco fraco, limitado. O Grêmio precisa admitir isso. Tem uma Série B pela frente e, particularmente, eu acho que com esse elenco, o Grêmio só sobe se fizer muita força. Só que força é o que esse time não está fazendo.